Olá, pessoas que amam a agricultura. Hoje exploraremos juntos momentos maravilhosos na agricultura. Prepare-se para presenciar imagens impressionantes da época da colheita, onde são colhidos os frutos do trabalho. Por volta de junho ou julho, quando as framboesas têm sabor doce e ficam vermelhas, elas estão prontas para a colheita. A colheitadeira de framboesa passa por cada fileira de plantas de framboesa, uma de cada vez. Em ambos os lados do corpo existem dois conjuntos capaz. O plástico cutuca a fileira e sacode, para desalojar os frutos da planta. Quando os frutos caem da árvore, eles caem em uma esteira transportadora. Aqui, os agricultores podem separar e deitar fora quaisquer folhas e frutos verdes. Eles colocam as frutas em recipientes planos em vez de baldes para evitar que sejam esmagadas. Os frutos que ainda estão verdes e não prontos permanecerão na árvore. 2 dias depois, o colhedor retornará àquele campo e continuará colhendo os frutos maduros. A seguir, iremos aos campos das passas, fruta utilizada principalmente na produção de vinho e doces. Entre agosto e outubro, depois que as folhas da uva ficam marrons e murcham, é o momento certo para a colheita. Os equipamentos agrícolas são operados por uma equipe de trabalhadores altamente qualificados. À medida que a máquina se move pelas vinhas, ela vibra barras de plástico para quebrar as passas. As passas então caem e são coletadas na esteira da colhedora. Trabalho degrau. Agitar também ajuda a minimizar os danos à videira. A colheitadeira possui um recurso de limpeza essencial. Durante o processo de colheita, as folhas verdes e os brotos serão separados do sistema transportador. Por fim, as passas qualificadas são transferidas para o caminhão. A colheita do milho doce na Califórnia começa de junho a outubro, quando os grãos estão na fase de leite. O milho deste estado sempre foi valorizado pelo seu frescor e sabor. A cabeça de corte da colheitadeira é ajustada para a altura e posição adequadas à altura da colheita e ao espaçamento entre linhas. A partir daí, a colhedora corta os talos de milho enquanto os rolos os guiam para dentro da máquina. A introdução destas máquinas mudou o jogo, reduzindo significativamente a necessidade de trabalho manual. Ao mesmo tempo, reduz o tempo de limpeza do campo. Em 2023, os Estados Unidos colheram cerca de 340 mil acres de milho doce. Após o plantio, cerca de 75 a 90 dias é quando o repolho está pronto para a colheita. Nas grandes explorações agrícolas, os agricultores utilizam colheitadeiras de couve para abastecer o mercado com vegetais frescos. À medida que a colheitadeira passa pelo canteiro de repolho, uma lâmina especial corta as folhas e raízes do repolho. Após o corte, o repolho é transferido para a esteira da máquina. Durante esse processo, o excesso de folhas de repolho cairá no campo. Os trabalhadores que estão na máquina verificarão e retirarão no local os repolhos que não atendem aos padrões. Uma máquina mecânica pode substituir todo o trabalho manual, colhendo dezenas de hectares todos os dias. Ao mesmo tempo, este método ajuda a minimizar o risco de danos ao repolho. As colheitadeiras de algodão são projetadas para processar várias fileiras de algodão de uma só vez, normalmente até 6 fileiras, ajudando a acelerar o processo de colheita. O departamento de locomotivas será responsável por todos os trabalhos. À medida que a máquina se move pelo campo, ela usa rolos de metal para enrolar as fibras de algodão e retirá-las da planta. O fio de algodão é então transferido para um grande recipiente, o que reduz a necessidade de paradas frequentes para descarregar. As modernas máquinas de colheita de algodão são equipadas com um sistema modular na máquina. Depois de colhido, é comprimido em grandes fardos e pronto para ser transportado para a planta de processamento. Estamos indo para os campos de trigo no oeste do estado de Nova York. Tratores e compactadores trabalham juntos para coletar a palha do campo e comprimi-la em pequenos fardos quadrados. Esses fardos de palha são fáceis de transportar e perfeitos para roupa de cama. A enfardadeira quadrada coletará palha seca e outros materiais no solo e os alimentará na câmara de enfardamento.
Um pistão se move para frente e para trás para comprimir a palha seca, coletada em um tubo quadrado. Pequenos fardos quadrados de palha estão dispostos ordenadamente no campo. Eles são então enfardados em grandes fardos por veículos automáticos de coleta de fardos. Esta é uma seção de colheita de cenouras de agricultores da Califórnia. Esta máquina inicia o processo de colheita movendo-se pelas fileiras de cenouras. Utiliza lâminas de corte para remover as raízes das cenouras. Logo, as cenouras foram arrancadas do chão e colocadas no caminhão ao lado delas. A colheitadeira garante que as cenouras sejam colhidas de maneira adequada e sem danos. Isto ajuda a melhorar a qualidade do produto final e a otimizar os lucros dos agricultores. Além disso, ajuda a reduzir mão de obra e economizar tempo em comparação à colheita manual. A cada ano, a China produz cerca de 31 bilhões de libras de amendoim. Normalmente, após 120 anos, o amendoim é colhido quando as folhas ficam amarelas e os tubérculos estão totalmente desenvolvidos. A colheitadeira usa cortadores subterrâneos para arrancar toda a planta do amendoim. Enquanto isso, a máquina também integra um sistema de vibração para limpar a terra ao redor do amendoim. Após a colheita, as plantas são colocadas de cabeça para baixo em canteiros para secar ao sol. Geralmente leva cerca de 2 a 4 dias para que o amendoim atinja a secura ideal. Nesse momento, o separador de tubérculos passará pelo campo. Rolará todo o amendoim seco na esteira transportadora. A parte rotativa ajuda a separar o amendoim dos caules e folhas. Finalmente, o sistema de triagem classifica os amendoins por tamanho. Chegamos ao Irã, um dos países líderes mundiais na produção de pistache. Por volta de setembro e outubro é o horário de pico da colheita. O shaker segurará firmemente o tronco da árvore e vibrará para fazer os pistaches caírem. O motorista pode ajustar a vibração para não danificar a árvore. Os pistaches que caem são capturados em uma calha de coleta automática colocada ao redor da base da árvore. Isso minimiza o contato da semente com o solo e o mantém limpo. As colheitadeiras mecânicas muitas vezes integram a função de separar folhas e galhos das sementes. Em seguida, os pistaches são colocados na esteira para classificação preliminar no local. Máquinas gigantes se movem por grandes campos em pouco tempo. Ele garante que o café seja colhido prontamente e com a maturação correta. À medida que a máquina entra na fileira de pés de café, os vibradores são ajustados para sacudir suavemente os ramos de café. Este processo faz com que grãos de café maduros caiam da árvore. A máquina foi projetada para atingir apenas frutas maduras e evitar a colheita acidental de frutas verdes. As colheitadeiras desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da produção de café no Brasil. Espera-se que o país produza 66,3 milhões de sacas de café em 2023 e 2024, representando quase 40% da produção mundial. Você sabia que o mundo produz cerca de 105 bilhões de libras de cebola por ano? Uma pessoa média consome quase 14 libras por ano. A Índia é o maior produtor de cebola, com 58 mil libras por ano. As cebolas indianas são famosas pelo seu sabor picante característico e crescem durante todo o ano. A colhedora de cebola é equipada com um eixo quadrado que gira no sentido oposto ao da colhedora. Funciona no subsolo, soltando a cebola do solo e deixando-a pronta para a colheita. Assim que o rolo coloca as cebolas na máquina, elas são colocadas em uma esteira transportadora com pequenos furos para retirar o excesso de terra e folhas de cebola. As cebolas são então passadas para um recipiente próximo à colheitadeira. A colheitadeira garante mais fornecimento de cebola e menos danos. A seguir, vamos aos campos de abacaxi. Cerca de 85% dos abacaxis do mundo vêm da Ásia. Entre eles, a China, a Indonésia e as Filipinas são os principais produtores de abacaxi. Na hora da colheita, os agricultores geralmente começam a trabalhar de manhã cedo para evitar o calor do meio-dia e garantir que o abacaxi permaneça fresco. À medida que o veículo se move lentamente ao longo das fileiras de abacaxis, os agricultores seguem e carregam os abacaxis recém-colhidos na esteira transportadora do veículo.
eles são cuidadosamente empilhados em caixas para transporte até a fábrica de embalagens. Este processo economiza tempo e esforço, minimizando a necessidade de transportar manualmente grandes quantidades de abacaxi do campo para o exterior. Agora é hora de saborear os maravilhosos sabores dos cítricos. A temporada de colheita de frutas cítricas no Texas geralmente ocorre de novembro a janeiro de cada ano. A melhor época para a colheita é de manhã cedo ou no final da tarde, quando o tempo está fresco, o que ajuda a minimizar o estresse das plantas. Os agricultores usam cestos de colheita e escadas para colher frutos de árvores cítricas altas sem ter que subir nas árvores. Antes da colheita, os agricultores verificam os frutos para se certificarem de que estão maduros. Os cítricos maduros terão casca brilhante e aroma característico. Quando os cestos de colheita estiverem cheios, os agricultores irão transportá-los para o ponto de recolha mais próximo e despejar a fruta em grandes recipientes. Além dos cítricos, os Estados Unidos também são um dos principais países produtores de pêssego, sendo a Califórnia responsável por cerca de 75% da produção nacional. Em 2023, os Estados Unidos colheram cerca de 1,4 bilhões de libras de pêssegos, e a maioria foi para consumo interno. Em vez de colherem com máquinas, os agricultores costumam usar as mãos para colher pêssegos. O processo de colheita manual exige cuidados para não danificar os frutos. Os agricultores sobem em escadas para colher pêssegos no topo das árvores. Eles tentam colher pêssegos antes que pássaros e pequenos mamíferos tenham a chance de se aproximar deles. A colheita de abacate no México está no auge. Localizados no coração do cinturão vulcânico do México, esses abacateiros ainda prosperam e produzem altos rendimentos. Os catadores usam varas para colher abacates diretamente da árvore. Durante o processo de colheita, os agricultores têm sempre o cuidado de evitar machucar os frutos. Os agricultores controlam a qualidade durante todo o processo de cultivo do abacate até a colheita. Uma vez que o abacate caia no chão, ele não será exportado. Procedimentos rigorosos ajudaram o cultivo de abacate neste país a desenvolver-se fortemente. A produção de abacate do México em 2024 deverá atingir 6,1 bilhões de libras para atender a demanda de exportação. Ganchos longos com foices presos ao topo do bambu. Os agricultores os guiam até o topo do coqueiro. Após chegarem ao cacho de coqueiro maduro, eles usam tração para cortar o cacho de coqueiro da árvore. Em algumas plantações de coco, são cavados canais entre as fileiras de cocos para permitir que os cocos caiam no corpo d'água, ajudando a reduzir o impacto durante a colheita. A colhedora tentará calcular a força e a direção da tração. Os cocos que caem nos cursos de água também ajudam os agricultores a controlar a quantidade e a transportá-los com mais facilidade. Normalmente os cocos são colhidos na fase mole para facilitar a obtenção da água de coco. Os cocos dão frutos regularmente e os agricultores podem colhê-los uma vez por mês. Isto ajuda os agricultores a melhorar a sua economia e a impulsionar o mercado interno de coco. Finalmente chegamos à época da colheita da manga na Tailândia. A melhor época para colher mangas é de manhã cedo ou tarde da noite, quando as temperaturas são mais amenas e a fruta é menos suscetível a danos. Os agricultores colhem usando uma vara com uma rede presa para evitar que os frutos caiam e se danifiquem. Os agricultores deixam os talos dos frutos, ajudando a conservá-los por mais tempo. A altura das mangueiras varia de 30 a 40 pés, dificultando a colheita. Os agricultores usam elevadores ou equipamentos para ajudar a colher os frutos das copas das árvores. Em grandes fazendas de manga, uma equipe de colheita de manga geralmente consiste de 10 a 20 pessoas. Eles colherão e classificarão as mangas no local. Toda a equipe trabalha em conjunto para garantir que as mangas sejam colhidas de forma rápida e eficiente, mantendo a alta qualidade do produto. Os agricultores modernos têm muitas opções diferentes de equipamentos para atividades agrícolas. Desde arados, cortadores de grama até colheitadeiras, todos atendem às necessidades dos criadores de gado e das operações agrícolas em escala industrial.
Agora, vamos aos campos ver como os agricultores utilizam máquinas pesadas. O primeiro é o arado, que normalmente é operado por trator. O arado rompe solo duro até uma profundidade de 6 a 16 centímetros, cortando, levantando e invertendo a lâmina. Os arados vêm em muitos tipos diferentes de lâminas, projetadas para um determinado tipo de preparo e tipo de solo. Essas lâminas quebram os aglomerados de solo, tornando a superfície do solo mais plana e limpa. Também solta o solo virando-o, facilitando muito a semeadura. Ao mesmo tempo, fornece espaço e nutrientes para novas plantas. Normalmente, a aração é feita no final da colheita. O objetivo desta técnica é retirar ervas daninhas e restos da cultura anterior, para não prejudicar o crescimento da planta. Desta forma, os agricultores podem amolecer o solo e prepará-lo gradualmente para a próxima colheita. Arar é uma das práticas mais importantes de manejo do solo. O novo campo será impermeável e carente de oxigênio. Portanto, arar aumenta a porosidade, essencial para a circulação de água, oxigênio e outras matérias orgânicas. Ao mesmo tempo, reduz a atividade de animais parasitas que dificultam o crescimento das plantas. Todos estes benefícios podem ser proporcionados sem aumentar os custos de combustível e sem causar um grande impacto no ambiente. Os arados convencionais raramente ultrapassam 20 centímetros. Enquanto isso, os arados profundos podem atingir uma profundidade superior a 50 centímetros. A aragem profunda altera a estrutura e a drenagem do solo. Ao mesmo tempo, restaure a estrutura ideal do solo. O arado revira o solo e deixa espaço na superfície para um novo campo onde antes não havia. Semelhante a um arado raso, também apoia o nascimento e o crescimento de novas plantas no futuro. Na verdade, a planta poderá encontrar um espaço adequado para desenvolver suas raízes. Além disso, a aragem profunda tende a proporcionar melhor controle de muitas ervas daninhas perenes do que a aragem superficial. As pastagens colhidas por hectare proporcionam pelo menos 85% dos lucros para a maioria das explorações agrícolas e são a forma mais barata de alimentação. Máquinas foram desenvolvidas para manter e colher grama abundante na primavera e no verão. Ao mesmo tempo, cria alta produtividade de forragem verde de qualidade. Os agricultores podem usar cortadores de barra simples. Ele usa facas alternativas. Enquanto isso, os cortadores rotativos usam discos rotativos para colher rapidamente. Após o corte, o capim é recolhido em caminhões e levado até a fazenda, atendendo às necessidades de alimentos frescos do gado. Durante os meses de verão, a erva cresce vigorosamente e é frequentemente colhida pelos criadores de gado. O clima quente e seco é o momento ideal para colher grama para silagem. Os agricultores podem deixar a grama no campo por várias horas até que ela murche. Isso reduz a umidade. A grama é então coletada e empilhada no quintal da fazenda. Essas máquinas comprimem a grama firmemente para remover o máximo de ar possível ou enrolam-na em grandes fardos. Qualquer que seja o método utilizado, a relva será coberta com uma folha de plástico e selada para remover o máximo de oxigênio possível. Ao longo de vários meses, as bactérias da grama fermentam de forma eficaz. A grama colhida também pode ser seca no campo. O fazendeiro voltará em alguns dias. A colhedora de feno ajuda a enfardar o feno. Os agricultores coletam e empilham fardos com apenas um trator, ao mesmo tempo que reduzem significativamente a pressão sobre os campos causada pela movimentação de máquinas pesadas. As uvas são delicadas e facilmente danificadas por máquinas pesadas. Esta é uma combinação extremamente eficaz. A maioria das colheitadeiras comerciais usa batedores de rolos ou vibradores de caule para remover os frutos da videira.
O ataque principal usa uma barra dupla horizontal e flexível para atingir a copa das árvores e sacudi-la para fazer as uvas caírem. Em algumas regiões, a colheita mecanizada reduz os custos trabalhistas em até 75%. As máquinas movem-se pelos canteiros e vibram as vinhas para que as uvas caiam na esteira transportadora. Depois de coletadas, as impurezas são removidas por meio de uma série de redes. A quantidade de uvas colhidas será imediatamente transportada para a unidade de processamento em caminhões. Este método de colheita mecânica é utilizado exclusivamente para uvas viníferas. Estima-se que uma máquina consiga colher 1 hectare em cerca de 5 horas. Enquanto isso, o trabalho manual pode levar de 1 a 10 dias para colher a mesma área. As colheitadeiras também podem funcionar 24 horas por dia. A colheita mecânica é muitas vezes mais econômica e adequada para grandes vinhas localizadas em terrenos planos. Ao usar uma colheitadeira, as uvas podem esfriar mais rapidamente do que quando colhidas manualmente. Estas máquinas estão equipadas com luzes para apoiar a colheita noturna. Isto ajuda os agricultores a reduzir o tempo de colheita, especialmente durante os períodos de pico. Se as uvas maduras permanecerem na videira por muito tempo, elas estragarão rapidamente. Embora as máquinas apoiem quase todas as atividades de colheita, os agricultores verificam frequentemente antes de operar a máquina. Eles devem garantir que o maquinário tenha combustível suficiente, todas as luzes estejam funcionando, verificar a pressão dos pneus, bem como garantir que os freios estejam funcionando corretamente. Verifique também se há vazamentos hidráulicos e faça os reparos necessários. Semelhante às uvas, os agricultores usam colheitadeiras de amendoim para colher amendoim, o que pode efetivamente economizar mão de obra e reduzir a intensidade do trabalho. Trabalhos que normalmente levam dias ou até semanas como trabalho manual, agora podem ser realizados em poucas horas. Entretanto, durante a colheita há maiores exigências para ajuste dos parâmetros do solo. Em áreas de solo úmido, operações mecanizadas com alta resistência e alto consumo de energia removerão facilmente as impurezas. Para iniciar a colheita, os agricultores usam uma escavadora de amendoim para percorrer cada linha. A máquina está equipada com uma lâmina para cortar raízes da parte inferior da planta. As pontas giratórias da máquina cavam o solo e invertem as plantas para que fiquem alinhadas no solo. Os amendoins ficam virados para o lado. O amendoim pode ser deixado no campo por alguns dias para secar. Quando o teor de umidade estiver em torno de 10%, é hora de coletá-los com uma colheitadeira. A colhedora passa e os amendoins são rapidamente transferidos para a porta dos fundos por rolos, evitando que afundem no solo. Uma peneira vibratória foi projetada para auxiliar na remoção de impurezas, assim que os amendoins são coletados na máquina. As máquinas ajudam a remover os amendoins das vinhas e também a remover a sujeira extra dos amendoins. À medida que a colheitadeira passa pelas fileiras, ela sopra os amendoins para um recipiente e espalha os talos secos do amendoim de volta ao solo. A colheitadeira de amendoim combina operações de escavação, elevação e reversão em um processo contínuo. Principalmente não quebra amendoim, a taxa de quebra é inferior a 1%. Ao mesmo tempo, sua taxa de colheita de amendoim chega a 98%, o que economiza muito tempo de mão de obra. Não apenas a colheita em terra, o maquinário pesado também pode funcionar bem em ambientes subaquáticos. As colheitadeiras de cranberry ajudam os agricultores a acelerar a quantidade e desenvolver escala de produção. No outono, veremos colheitadeiras atravessando campos de cranberries vermelho rubi. A colheitadeira abriu uma boa direção para esta indústria de R$200 milhões por ano. A maioria dos cranberries do mundo cresce no nordeste da América do Norte, especialmente nos pântanos de Massachusetts e Nova Jersey. A época da colheita do cranberry geralmente dura do final de setembro ao final de outubro.
Os agricultores inundam os campos com água para protegê-los da geada. O nível da água é de cerca de 18 polegadas. Os produtores então usam rolos de água, também chamado de batedor de ovos, para mexer a água e separar os cranberries dos caules. Cada baga tem uma pequena bolsa de ar que a ajuda a flutuar na superfície da água. Os americanos consomem 400 milhões de libras de cranberries anualmente. A colheitadeira passa pelo sulco para agitar a água e espremer os frutos das videiras. Move-se com muita leveza porque está equipado com pneus balão para não danificar a árvore. Esta é a parte mais trabalhosa da colheita de cranberries. Bagas flutuando na água são empurradas para o ponto de coleta. Com a ajuda de um guindaste, os trabalhadores empilham as pequenas frutas vermelhas em torno de uma bomba para sugá-las. Finalmente, os cranberries são carregados em caminhões que aguardam. Eles são então transportados para instalações de processamento, onde os cranberries são processados e embalados.